Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santificador nos dê a graça de que possamos ir nos preparando cada vez mais para compreender, acolher e aceitar o modo como Cristo viveu, o modo como Ele viveu a sua palavra. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que iremos rezar hoje é Mateus, capítulo 17, de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então esta moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é da boca de Cristo o peixe da vida, alimento da vida, que vem a nossa libertação, que vem a nossa salvação. É a palavra de Deus encarnada no meio de nós, que nos salva, que nos fortalece, que nos prepara para a vida neste mundo. Olhemos ao nosso redor, identifiquemos todos os lugares lá onde a palavra de Deus precisa chegar. Precisamos fazer com que os nossos olhos enxerguem. Precisamos fazer com que o nosso sentido, cada vez mais convertido, possa acolher a presença de Cristo na realidade. Jesus hoje vai preparando os seus pouco a pouco na Galiléia e vai falando do que vai acontecer com ele. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E claro que os discípulos vão ficando tristes porque os discípulos ainda não têm condições de compreender tudo. Depois, quando chegam em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vão pesquisar, questionar, saber de Pedro o que Jesus tem a dizer a respeito da lei do templo, a respeito do imposto. E Jesus tem uma saída muito sábia. Primeiro, evitar o escândalo. Não podemos escandalizar. Segundo, buscar nas águas profundas do mar o peixe que trará a moeda em sua boca. Podemos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa vida de fé, e dizer que é no profundo da nossa vida, lá no silêncio, na vida mais íntima, que está a nossa salvação. Encontremo-nos conosco mesmos, no mais profundo, nas águas mais profundas, e lá estará o peixe, com a salvação em sua boca, Cristo Jesus e a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, não nos iludamos. Não nos iludamos. O mundo externo, esvaziado, confuso, cheio de guerras próprias,
não tem nada para nos oferecer. Quando olhamos para os nossos jovens, para as nossas crianças, deformadas pelo simples poder de não sabermos dizer não, de não termos o controle, de não termos uma educação madura que vai fortalecer os laços, inclusive familiares, e quando tudo permitimos, com medo, quando tudo aceitamos por fragilidade própria dos pais, a gente vê que a sociedade que a gente está criando é uma sociedade do fracasso, que não sabe lidar com seus fracassos, com seu não, com suas crises. Vemos uma sociedade totalmente desfigurada, que aceita, acolhe de braços abertos, sem questionar, a tudo que é oferecido, sem a mínima capacidade de ir ao mais profundo, de buscar no mais profundo. Quando nos alegramos e nos satisfazemos com o que é artificial e externo, esquecemos do que está no mais profundo. Queridos irmãos e irmãs, para nos libertarmos desta doença, deste momento, que é a efemeridade, tudo é efêmero, tudo é passageiro, mergulhemos no mais profundo da nossa vida. No silêncio do cotidiano, diário, encontraremos o peixe com a moeda em sua boca, que nos libertará. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, pela fidelidade a esta palavra todos os dias, pela participação de vocês. Não esqueçam de seguir-me no canal do YouTube, para que possamos cada vez mais continuar celebrando, acolhendo esta palavra, que é a palavra de salvação. Palavra de salvação. Deixemos-nos afetar por ela. Amém. Na rotina da vida, vou desaprendendo a andar devagar, na pressa, na correria. Às vezes eu deixo de te escutar, busco entendimento, clamo a vida, quero viver e escutar no silêncio o que há em mim, em meu coração. Fala, Senhor, me ajude a voltar pro centro da minha essência, pra saborear minha vida em ti e seguir a missão de servir e amar. Sentir a brisa no rosto, contemplar o entardecer, entender que o maior tesouro não se pode comprar e nem vender. Busco em mim o silêncio para aprender a escutar o meu irmão, e que em todo momento eu veja com os olhos